Graça e paz, irmãos. É bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida, nossa devocional, nosso tempo de pensar um pouco nas coisas do reino. E hoje eu vou falar de um tema bem controverso, né? Que é sobre algo que a gente não pode mexer, que dá briga. Fonte de renda. É isso aí. Se algo te dá dinheiro, aquilo ali de alguma maneira parece se torna sacro, aquilo se torna santo. Verdade. E essa cena que a gente vai ver hoje no livro de Atos, do livro que a gente está estudando, mostra de maneira bem clara que quando a gente começa a lidar com a renda, com o dinheiro, com os bens de outra pessoa, isso aí causa muito transtorno. Mas eu vou ser mais claro ainda. O que eu quero deixar bem claro é quando aquilo ali não é de acordo com a vontade de Deus. Quando a tua fonte de renda fere os princípios de Deus, a coisa fica bem difícil. Que é muito mais fácil abandonar a Deus, a fé, do que abandonar isso. Porque na sociedade que a gente vive, a maneira que a gente ganha dinheiro é muito mais importante do que a fé que a gente tem. Tanto que muita gente vai em busca de Deus para aumentar a sua renda. É verdade. Achando que melhorando a sua devoção a Deus vai ganhar mais, vai ser mais abençoado. De certa forma isso é verdade. Mas não devia ser essa a motivação. Essa motivação é amar o Senhor. É a nossa salvação. É a segurança espiritual, a paz espiritual que nós encontramos. Mas Paulo, em sua peregrinação, pregando o Evangelho, ele se deparou com uma situação assim. E nem foi muito ele, foi seus companheiros. E Lucas relata isso de maneira fora de série. Porque eles estavam pregando o Evangelho, e o Evangelho é um rompimento, com muito jeito de viver, com muitos hábitos, com muitos vícios, muitas coisas que a gente não pode estar praticando. Não porque é só proibido, é porque não agrada ao Senhor. E aqui vai acontecer uma situação histórica, onde a pregação causou um tumulto, mas por causa do poder da finança, poder do lucro. Mas para entender melhor, abra lá sua Bíblia, em Atos, capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 22. Atos 19, versículo 22, que diz assim: Então Paulo enviou para a Macedônia 2 dos seus estudantes, Timóteo e Erasto. Diz o texto, Timóteo e Erasto. Mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Um ourives chamado Demétrios fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana. E o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse: Meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem desse nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Assim nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não só isso, existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada, e também de ser destruído a grandeza dessa deusa, adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: Viva a grande deusa de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio, Aristarco e foi os 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar com o povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo,
mandaram a ele um recado, pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura do acontecimento, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Um gritava uma coisa, outro gritava outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era culpado, pois os judeus obrigaram a ir ficar lá, na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. E assim vai, irmãos. Eles gritavam: viva a grande deusa Diana. Depois leiam o texto todo. A gente vê aqui algo marcante. A pregação do evangelho é simples. Adore o Senhor seu Deus e mais nada. Isso aí os judeus também defendem. Não tem outros deuses. E muitas pessoas estavam se convertendo. Só que a gente não leva em consideração que ali havia um templo em Éfeso gigantesco. Havia uma peregrinação gigante que ia para aquela região. Havia, vamos dizer, numa linguagem nossa aqui, procissões que iam lá para adorar a grande deusa Diana. E o povo dali lucrava com aquilo, vendendo santinhos, vendendo as imagens do templo, né? E aquilo ali começou a mudar, porque Paulo, a transformação da vida das pessoas que estavam se convertendo, começaram a entender que viver com Deus não podia, a pessoa que vive com Deus não podia servir daquela maneira. Não compraria mais aquelas lembranças, não iria mais naquele templo. E com certeza os negociantes viram o evangelho crescer, e isso acontecer causou um desconforto, causou um prejuízo para eles. E quando se fala de prejuízo, tanto no tempo deles como no tempo de hoje, não tem discurso, não tem desculpa. Vão ter que parar tudo, o que eles estão fazendo é loucura. E agarraram aqueles moços. Vocês sabem, depois do final da história a coisa é complicada. Mas o fato é que a gente não vê aqui uma preocupação com a adoração a deusa só. É a questão do lucro. E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente que de repente você tem um emprego que te afasta de Deus. De repente você tem um negócio que não agrada a Deus. E às vezes você não quer abandonar isso. E às vezes você quer permanecer com o negócio porque ele é lucrativo. Você recebe dinheiro de uma fonte que não é lícita, mas é dinheiro. E se é dinheiro, parece que não tem problema. Aí a gente começa a dizer: mas de onde, o que é que vai acontecer? Por que eu estou... Irmãos, confiar em Deus às vezes é pagar um preço bem alto. É romper com muitas coisas. Peça a graça de Deus, peça a ajuda de Deus. E ajude as pessoas que vivem de maneira ilícita. Outro detalhe é que quando a gente começa a pregar o evangelho, pessoas vão se levantar. Porque a nossa mensagem é de rompimento, é de viver diferente, é de abandonar o mundo e as coisas que não agradam a ele. Mas aí você pensa assim: é verdade, concordo com o pastor, tal. Mas de repente você também vive em outro mundo, um mundo religioso, onde Deus também não faz muita parte da tua vida. Sabe quando é que tu sabe que Deus faz parte da tua vida? Não é o quanto você frequenta, o quanto você sabe de Deus, o teu conhecimento, o quanto você tem experiências sobrenaturais. É o quanto de discípulos você tem gerado, o quanto de pessoas você tem influenciado. Pensa nisso. Quem você tem ajudado a mudar de vida? Esse é o verdadeiro discípulo. Pense nisso. Amém? Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148.
Vamos orar? Pai querido, muitas pessoas estão ouvindo agora, Pai. Alguns estão indo ao trabalho, alguns estão acordando, alguns estão ouvindo pela internet, Senhor. Mas o Teu mover é além do tempo. Derrama do Teu poder transformador sobre a vida desse que está me ouvindo agora, Pai. Que haja um derramar do Teu poder, Senhor, para que a vida do meu irmão e da minha irmã seja transformada mesmo, Pai. Deus, restaura a Tua igreja, Pai. Renova, Pai. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Pai. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meu irmão, queria te desafiar a crescer espiritualmente, participando dos nossos cursos bíblicos. Nós temos uma escola de teologia e muitos estudos bíblicos. Estudos para família, estudo para casais, estudo para você sozinho. Ou seja, a gente quer mostrar biblicamente como viver. Mas o que vai mover a tua vida é o agir do Espírito Santo. E o que vai fazer você começar uma mudança é dar o primeiro passo. Se matricule em nossa escola de discípulos. Venha aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nossos cursos são ministrados na Igreja Batista de Forquilinhas, toda segunda-feira, com um grupo às 8 horas. Primeiro um grupo às 7, outro às 8 e às 9 também. E quinta-feira às 9 horas também temos teologia. E na segunda também. E no Rio Tavares da mesma maneira. Temos um grupo de estudo. Terça-feira, às 7, às 8 e às 9. Venha aprender da palavra. Venha crescer espiritualmente. Sem contar que antes dos cultos, nas duas igrejas, temos também grupos de estudo. Por que a gente valoriza tanto isso? Porque a gente sabe que a fé vem por ouvir a mensagem de Deus. E sem fé ninguém pode agradar a Deus. Una-se a gente para estudar a palavra. Venha aprender, venha crescer, venha ter uma fé verdadeira. Não seja se deixe levar por qualquer vento de doutrina, irmão. Tem tantos ensinamentos aí fora, tem tantas soluções mágicas para a tua vida. Não é bem assim, não. Entenda o plano de Deus para você. Entenda o plano de Deus para a tua família. Entenda o plano de Deus para a nossa cidade. Venha estudar. Venha crescer. Outra coisa, irmãos, é que às vezes você quer ter um tempo para conversar, desabafar. Eu, como pastor, estou à disposição para fazer como conselheiro. Venha falar comigo. Eu tenho alguns dias para atender na igreja. Então, se você quer conversar, toda quinta-feira em Forquilinhas à tarde, eu tenho horário para te ouvir. E no Rio Tavares, toda quarta-feira, também no período da tarde. Vamos sentar. Eu quero te ouvir. Quero fazer realmente um aconselhamento pastoral com você. Ah, pastor, mas eu sou de outra igreja. Mas de repente você precisa da terapia do Senhor, do agir de Deus na tua vida. Se você quer realmente ter um tempo de mudança de vida, venha me procurar. Sou eu mesmo que vou falar contigo, tá bom? Então, lembre-se. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.